Olá, é o professor Costa, bem-vindo ao meu canal. Vamos ver a equação vetorial da reta. Então, no nosso caso temos aqui a fórmula. Este x0, y0 é o ponto e o v é o vetor. Então, este é o ponto e este é o vetor. Então, no nosso caso, para a linha A, vamos escrever a equação da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor v, com coordenadas 1, 3. Então, segundo o que temos aqui, fica xy é igual ao ponto, primeiro ponto, 1, 2, mais k vezes o vetor, que é o vetor 1, 3, com k pertencente aos números reais. É só isto, não se faz mais nada, é só xy igual ao ponto mais k vezes o vetor. No caso seguinte, que nos dão dois pontos, não nos dão o vetor, dão-nos o ponto 2, 3 e o ponto 5, 6. Precisamos de obter uma direção. Para obter uma direção, fazemos o vetor AB. Não sei se recordam, mas o vetor AB é B menos A, que fica 5, 6 menos 2, 3. 5 menos 2, então dá 3. 6 menos 3 dá 3. Temos o vetor, então, 3, 3. Como já temos pontos e temos um vetor diretor da reta, podemos escrever a equação vetorial, que fica xy igual a um ponto, pode ser o A ou o B, vou pôr o A, mas podia pôr o B também, mais k vezes o vetor 3, 3. K pertence a R. No nosso caso, C, quero a equação vetorial de uma reta que passa pelo ponto A e tem a direção desta reta aqui, que dei a equação. Então, se tem a mesma direção, o vetor é o mesmo. Falta ali uma vírgula. Se tem a mesma direção, ou se forem paralelas, quer dizer que o vetor diretor, o vetor, que é este aqui, 5, 6, será o mesmo. E o ponto, no nosso caso, é que muda. Então, reparem, a nossa equação será xy igual ao ponto A, neste caso, 2, 5, 3, perdão, 2, 5, mais k vezes o vetor. O vetor é o vetor 5, 6. Ok? Então, vamos ver mais um caso. Ok? Temos aqui dois novos casos. Na linha D, é escrever a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e é paralela aqui aos eixos. Então, se ela é paralela, vamos ver então a D1. Se ela é paralela aos eixos, vamos ver. Se ela é paralela ao eixo X, é uma reta assim deste tipo. Então, em que o vetor é deste género aqui. Em que o vetor é um vetor horizontal. Então, é arranjar vetores deste tipo. Por exemplo, o vetor 1, 0, o vetor 2, 0, o vetor menos 3, 0, também serve. Tem a mesma direção da reta. Então, uma possível equação, porque em infinitas equações, será assim: xy é igual ao ponto. O ponto é que tem que ser, não é? Ponto 5, 7, mais k vezes o vetor mais simples, que é o vetor 1, 0, por exemplo. Podia ser outro. E temos a equação da nossa reta. No D2, se ele é paralela ao eixo ao y, será uma reta assim, então precisamos de um vetor vertical. Um vetor assim, deste género. Um vetor vertical pode ser, por exemplo, o vetor 0, 1, por exemplo, 0, 3, e assim sucessivamente. Então, a nossa equação vetorial da reta irá ser xy, vamos pôr aqui, não é a cor que estávamos a fazer, então xy
igual ao ponto, tem que ser o ponto 5, 7, mais k vezes um vetor vertical, que é 0,3. E k pertence a R. Agora, no ponto E, e aqui ficou finalizada, não se faz mais nada. No ponto, na linha E, é uma reta que passa pelo ponto 1, 3 e é paralela à reta y igual a 3x mais 2. Então, o problema agora é o vetor, como sempre. Vamos aqui ao M. O M, além de ser calculado pela fórmula y1 menos y0 x1 sobre x0, também pode ser calculado por esta fórmula. É a segunda coordenada sobre a primeira, em que u é um vetor diretor da reta. E dá 3. Para que dê 3, por exemplo, pode ser assim. 3, 1. Então, um vetor u pode ser o vetor, por exemplo, 1, 3. Porque 3 a dividir por 1 dá 3, desde que o declive dê 3. Podia ser, por exemplo, outro. 2, 6. Que 6 a dividir por 2 dá 3. E assim sucessivamente. Então, uma equação vetorial da reta é o ponto, que é 1, 3, mais k vezes o vetor 2, 6. K pertence a R. E temos aqui a nossa equação da reta. Então temos aqui mais um exercício. Temos a reta xy igual a 2 menos 3 mais k vezes 1, 6. E temos algumas perguntas sobre esta reta. Então vou só escrever aqui a reta xy igual a 2 menos 3 mais k 1, 6. K pertence a R. Então, 2 pontos da reta. Então, quero obter 2 pontos da reta. O ponto mais simples é, por exemplo, 2 menos 3. Esse é óbvio, não é? Se vos pedissem só um ponto, era este aqui, 2 menos 3. Mas se quiserem mais, é fácil. É atribuir valores ao k. Reparem, este ponto aqui apareceu quando o k era 0. Se o k for 1, por exemplo, ou 2 ou 3, vou fazer com o k igual a 1, que é o mais fácil. Se o k for 1, fica xy igual a 2 menos 3 mais 1 vezes 1, 6. E é fazer a conta e obtenho então um novo ponto. 2 menos 3 mais 1, 6, que vai dar 2 mais 1, 3, menos 3 mais 3, 3, o vetor. 2 mais 1, 3, exato, o ponto 3, 3, perdão, ponto 3, 3. Então tenho os dois pontos que pedi. O ponto 2 menos 3 e o ponto 3, 3. Se quisesse mais, era atribuir outros valores ao k e assim sucessivamente. Dois vetores da reta. Então, tenho um vetor é o vetor 1, 6, não é? Que é direto, obtém-se direto. Mas se eu quiser mais, basta fazer vetores paralelos a este. Ou seja, são vetores deste tipo. K1, 6. Por exemplo, se o k for 1, obtenho o vetor 1, 6. Se o k for 2, obtenho, por exemplo, com o k igual a 2, obtenho o vetor 2, 12. E assim sucessivamente. Por exemplo, se k fosse menos 3, obtinha outro vetor, só pedi 2, obtinha outro vetor. Se o k fosse menos 3, ficava menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 18. E assim sucessivamente. Temos então agora a linha C, que é a interseção da reta com os eixos, ou seja, aqui com o eixo OX e aqui com o eixo OY. Neste ponto aqui, temos que o x é 0. E a interseção com o eixo OX temos que o y é 0. Então, reparem, vamos fazer primeiro a interseção com o eixo OX. Então, com o eixo OX, o que é que nós sabemos com o eixo OX é que o y é 0. Vamos à equação da nossa reta, assim, xy
igual a 2 menos 3, mais k, 6. E reparem, nós sabemos que o y é 0. Vamos escrever a equação assim, 2 mais k, y igual a menos 3 mais 6k. Ou seja, só fiz as contas, então. Reparem, x igual a 2, k vezes 1 é k, 2 mais k, y igual a menos 3, 6 vezes k, 6k. Então, menos 3 mais 6k. Quando, não é o caso, mas quando a reta aparece assim, chama-se equações paramétricas da reta. Aqui, nesta forma, chama-se equações paramétricas da reta. Então, estas são as equações paramétricas. Então é simples, o y é 0, substituímos então este y aqui por 0, fica assim, então fica 0 igual a menos 3 mais 6k, daqui vem 6k igual a 3, k igual a 3 sobre 6, k igual a 1 meio. Depois de ter o valor de k, então vou à equação de cima obter o x. Então o x é 2 mais k, fica 2 mais 1 meio. Reduz ao mesmo denominador. Então x igual a 5 meios. Quer dizer que o ponto de interseção da reta com o eixo OX é o ponto 5 meios 0. Vamos então determinar agora a interseção com o eixo OY. Então, na interseção com o eixo OY, o x é 0. Vamos à equação paramétrica novamente. 2 mais k. Não era preciso ser assim, mas fica com melhor apresentação da organização se utilizarem a equação paramétrica. X igual a 0, substitui-se. Fica 0 igual a 2 mais k. Então vem k igual a menos 2. Substituo na equação de baixo. Fica y igual a menos 3 mais 6 vezes menos 2. Y igual a 3 menos 12. Então dá y igual a menos 15. O ponto de interseção da reta com o eixo OY será então 0, menos 15. Temos agora a linha D. É a mesma situação, é só substituir o x por 2 e calcular o valor de k e depois voltar a substituir para calcular o y. Quando substituir o x por 2, o k vai dar 0. Não era preciso, não é? Podia não acontecer, podia dar outro valor qualquer de k. K igual a 0. E substituo o y. Vai ser agora calculado. Ao substituir o k por 0, fica y igual a menos 3. E vai dar o ponto 2 menos 3. O que é óbvio, não é? Porque era o ponto que tinha dado inicialmente, mas era só para confirmar que realmente dava a mesma coisa. Agora, na linha E, é a mesma situação, só que vão ser substituídos em simultâneo os dois números, ou seja, o x e o y. Então, o x é 2 mais k, o y é menos 3 mais k, mais 6k. Para que o ponto pertença, o k tem que dar igual nas duas equações. Ou seja, eu quero ver se o ponto 1, 5 pertence. Não se esqueçam que este é o x e este é o y. Por isso, ele vai ter que dar o k, tem que dar igual nos dois. Então fica 1 igual a 2 mais k e vem 5 igual a menos 3 mais 6k. Da primeira equação vem que k é igual a menos 1 e da nova equação vem 8
igual a 6k, fica k igual a menos 1 e k igual a 8 sextos, que é 4 terços. Então, k igual a menos 1, k igual a 4 terços. Como eles são diferentes, o k igual a menos 1 e o k igual a 4 terços iria dar impossível, então o ponto não pertence. Então, não pertence à reta. Para pertencer, teria que dar, por exemplo, k igual a menos 1 na equação de cima e k igual a menos 1 na equação de baixo. Então não pertence. Pronto, finalizamos por agora. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.